E Saulo, conta para nós assim o teu dia a dia, o teu processo que tu faz para te fazer as tuas projeções de noite, né? Se tu tem teu ritual, como que tu se organiza para chegou na hora de ir, né, dormir, chegou a hora de ir para cama, como é que tu faz assim, qual procedimento tu segue para te ter mais sucesso na tua saída consciente? A projeção astral, ela passa a fazer parte da vida da gente, como qualquer outra coisa. E nisso você passa a ter hábitos que levam você a uma melhora da lucidez. Tanto no sentido do cuidado físico minimamente, o equilíbrio de todo, como até fazer exercícios que facilitam o processo, exercícios físicos também, né? Alimentar-se relativamente bem, e começa na hora que eu acordo, quando eu acordo desperto, normalmente eu já estou tentando me lembrar ou me conectar com o que aconteceu nessa noite. Eu já vou trabalhando meu sistema emocional, porque tudo que acontece comigo emocionalmente reage no meu corpo físico, que dificulta o processo de desprendimento. Então, cada detalhe que eu faço comigo, pensamentos, ações, não só naquele dia, como na média, que eu vou trazendo uma média de equilíbrio. Então, para eu manter minimamente uma possibilidade de estirar o corpo astral do corpo físico e ir nele com lucidez, eu preciso ter algumas coisinhas que vão facilitar nelas, estado emocional, observação das minhas atitudes, questionamento constantemente. A lucidez não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você mantém ou se esforça para sempre mantê-la. Então, eu tento mais ou menos questionar minhas atitudes durante o dia, isso inclui: estou fazendo mal para alguém, estou fazendo mal para mim, estou lúcido quanto eu estou fazendo, estou observando o meu emocional. Aí chega a noite, quando eu já chego mais ou menos equilibrado, fruto desse cuidado, eu faço essas técnicas energéticas, que aí sim facilita todo o processo também da saída extracorpórea. E Saulo, há quantos anos tu pratica essa saída consciente? Desde os 15 anos, eu tenho 44, então vai fazer 30 anos que, assim, mas aos 15 anos, quando começou, eu não sabia o que era, não sabia do que se tratava. Começaram as experiências e tal, e aí depois eu fui estudar. Ao estudar, digamos que tenha mais ou menos uns 25 anos que assidualmente eu comecei a perceber as questões energéticas e mais. O mais legal disso tudo é que a gente começa a fazer a experiência extracorpórea de forma inocente, pensando nas energias, e a gente evolui a nossa saúde, porque você está cuidando das energias, você está cuidando do corpo físico, a sua defesa energética, quer dizer, você também está o tempo todo se defendendo energeticamente ao fazer isso, e também a percepção do ambiente. Quer dizer, o sistema energético, assim como o corpo físico e o corpo espiritual que a gente sai lá, é um veículo de manifestação da consciência, quer dizer, eu manifesto-me através das energias. Então, mesmo no corpo, quando você mexe energia todo dia, eu começo a aumentar meu parapsiquismo, minha percepção de ambiente, percepção de personalidades. Então, todo esse processo faz essa evolução, não só para sair do corpo, mas como você manter a atividade mínima de lucidez no corpo físico também, Paulo. É muito legal. Que legal, Saulo. Então, vamos seguir nas perguntas, porque o pessoal quer saber também quais experiências mais te marcaram. Eu sei que tu teve uma visita em corpo mental a Júpiter, Verdade. né? E essa eu vou querer que tu nos conte também alguns detalhes, algumas coisinhas sobre isso. Fala. Mas a pergunta é qual a situação que mais te marcou no extrafísico, né? No ultrafísico? Essa pergunta é complexa, mas assim, eu diria que são as dimensões mais altas, a paz que você encontra. A gente não está acostumado com paz, a gente está acostumado com essa aqui, onde você não sabe por que fica angustiado às vezes, fica agoniado, que muda de humor, não sabe, você está aqui levando e Verdade. vai indo. Mas tem um lugar, e outra coisa, você também não está acostumado a entender que nós estamos conectados. Quando você vai para essa dimensão, você entende isso. Porque uma certa vez eu cheguei numa dimensão, e que foi uma dimensão alta, e eu comecei a sentir uma paz, uma força, uma alegria voando sobre a dimensão, porque as leis físicas são um pouquinho diferentes lá, nós conseguimos voar. E aí eu falei, meu Deus, eu perguntei para uns espíritos, amigos que estavam do meu lado, eram dois, que é isso que eu estou sentindo? Isso não é meu. Eu falo, não, isso é seu sim. Não, eu não tenho isso. Eu falei, não, o que acontece, eles explicaram, é que aqui nessa frequência você não tem a interação negativa, quer dizer, da ligação dos moradores daquela região, que são conectados a mais. Pensamentos de outra forma, angústia, sofrimento. Aqui, todos os moradores, além de você estar isolado desse lugar, os moradores daqui pensam coisas legais, eles pensam em ajudar o mundo, eles pensam em fazer. Então, a sensação que eu tive foi de potencializar a minha própria situação sem o peso dessa frequência, mas ainda o local que eu estava por causa dos moradores. Então, essa foi uma experiência incrível.
Você volta de lá, assim, com todas as forças. O mais interessante é que você lembra da experiência, você sente, só de abrir os olhos no corpo, boa parte dela fica lá, a sensação. Aí eu passo uma semana com a incrível sensação da dimensão alta que você vai, e aos poucos ela vai diluindo até que você quase que não sente mais, você passa a se viver de novo na conexão, como se você tivesse mergulhado numa água e aí viver aquela temperatura que ele está ali. Essa foi uma experiência incrível. Fora essa Nossa, de é, Júpiter que você falou, né? essa tu ainda vai nos falar. Mas é incrível mesmo, Saulo, porque a gente nota o quão pesado é a psicosfera aqui da Terra. Né? E a gente tá como se fosse assim no fundo do oceano de peso atmosférico, de peso psíquico Exato. em cima Exato. de nós. E Né? a Então gente quando a gente acostuma. se acostuma. E quando a gente sai dessa carga, né, vai para um plano mais elevado, mais sutil, além de não ter esse psiquismo baixo, tem um psiquismo elevado, né, que Verdade. extrai de nós o nosso melhor também, que a gente faz a gente se sentir literalmente muito bem. E isso é o mais maravilhoso por saber, né, que tudo também depende de nós aqui na Terra, né? Verdade, O que Paulo. a gente gera é o nosso meio e que depende de nós gerar energias mais elevadas para que a gente se sinta cada vez melhor em âmbito coletivo. Por isso também é muito importante quando a gente faz, por exemplo, as meditações em grupo, meditações coletivas ou orações, e tudo que a gente puder fazer para elevar a nossa energia, para nos sentir melhor, mais alegre, a gente contribui para deixar o campo ao nosso redor mais leve também e facilitar as outras pessoas também terem acesso a essas energias mais elevadas. Por falar nisso, Saulo, eu quero te convidar para te participar da meditação mundial. Vou participar. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, ao vivo. E tem toda segunda-feira. Então, está convidado para participar conosco. É um Eu momento acho que excelente. a gente faz vibração pela paz, né? A gente fica vibrando pela paz, a gente conversa coisas elevadas, fica vibrando pela paz mundial juntos, para justamente elevar o psiquismo da Terra o Isso máximo possível. funciona. Então, você imagina, baseado nisso, nessa experiência, tanto de você estar juntando, eu vou participar sim, eu quero estar junto com vocês já está pertinho, né? Já que amanhã é sexta-feira. Isto, Apesar de que vai ser sábado, então domingo, para 2 dias, né? Em isto. 2 dias, Olha né? aí, pessoal. Que maravilha, o Saulo vai estar na meditação mundial. Fico Vou estar com muito, muito você. feliz. Que Imagine bom. se o mundo todo, Nossa, 7,5 bilhão de pessoas, parassem um pouco para fazer essa meditação, a energia que a gente não ia gerar. Imagine. Que nossa, coisa incrível imagina. seria o planeta. A gente não tem noção do que aconteceria. Não tem noção. E esse é o objetivo da meditação mundial, que ela consiga reunir muitas pessoas vibrando juntos pelo mesmo propósito, né? Que a força humana está aí, é na união, né? Mas hoje em dia no planeta é um barco que cada um rema para um lado, né? E o barco muitas vezes acaba quebrando no meio, ao invés de chegar em algum lugar. Verdade. Bom, mas Saulo, então agora conte-nos sobre a tua experiência no planeta Júpiter. O Júpiter é o planeta mais elevado do sistema solar, Eu não cheguei depois a do entrar Sol. no planeta, tá? Vou explicar. Essa experiência mudou muitas coisas em minha forma de enxergar. A mais impactante dela, eu passei minha vida toda estudando sobre os corpos, o corpo físico, o corpo energético, o corpo mental. Até então, o meu pensamento de corpo mental era um corpo sem forma, que chegava em 360 graus. Eu falava, divulgava isso. E eu tive poucas experiências que me levavam a crer que assim era, e baseado também nos outros estudos que são transmitidos pelos pesquisadores. Pois eu estive nessa experiência em corpo mental com forma. Era um corpo mental que era assim como eu estou agora. E eu usava a forma porque os espíritos sabiam que era importante para mim. Eu podia não ter forma se eles quisessem. Eles falaram para mim. Nós entramos no tipo de ônibus já numa certa altura do planeta Terra, e eu olhando o planeta Terra, que fique claro, arredondado, pelo menos não já estava ali, até ali, né? Aí, nós entramos no lugar, e coisa de 1 minuto e meio, eu olhei para trás assim, a Terra quase que sumiu, assim. Eu olhei para trás de propósito, eu fiquei olhando para o lado assim, eu conseguia ver, eu estava justamente, não por acaso, no lado Tu em que pegou dava na para janela? Tu pegou a vaga na janela? a vaga nós deixaram, né? Os caras não deixaram. Eu era assim, a visita do lugar. Eu era assim, aparentemente, da minha visão, eu era a única pessoa que estava fora do corpo ali. Então, todo o processo foi feito para me levar naquele lugar. Não que fosse especial, mas é assim com várias pessoas. Nem sempre dá para levar vários, somente em corpo mental, e depende, até a gente que estuda isso há muito tempo, depende de muitos fatores. E não foi coincidência, eu estava em um momento incrível. Naquela semana, uma sensação muito gostosa. Aí eu olhei e sumiu, assim, coisa de não sei quanto tempo, porque você não consegue
trazer todas as informações para o corpo físico. Nós chegamos num lugar, tipo uma plataforma, era como se fosse, não sei se era uma nave ou uma plataforma que ficava flutuando sobre a órbita de Júpiter, espiritualmente, como fica um satélite aqui. E eu desci desse lugar, um lugar enorme. Assim que a gente entrou, era todo espelhado, e eu sabia, não me pergunte como, o que, ao subir a escada, tinha a visão do planeta Júpiter. E o cara estava dando as explicações iniciais, e eu estava olhando para cima, agoniado, querendo subir, né? Ele falou, pode subir, vá. Eu subi o local, foi a hora que eu parei e vi aquela... Tinha tipo uma frente assim que abriu, e eu fui para... Parecia coisa de filme. E eu vi o planeta Júpiter incrível, as cores, rapaz, eu não consigo definir tamanha beleza. E aí o rapaz encostou do meu lado e ele começou a conversar comigo, e era um morador de Júpiter, estava em corpo mental falando comigo. Eu nem sabia, só fui perceber no final do diálogo que é um morador de Júpiter. Eu falei, poxa, como que eu estou aqui? Aí foi aí que ele explicou, você está no sistema mental, mas eu estou com forma, sim, você está com forma porque nós estamos usando a forma para facilitar o processo da comunicação. Eu falei, eu vou até o planeta? Aí eles falaram, não, você não vai poder ir. Porque ele explicou calmamente para mim, eu não consigo captar todas as informações que é normal isso na experiência extracorpórea e no retorno da associação física, da limitação de onde eu estava, a distância mental para o corpo físico. Foi feito todo um trabalho para eu conseguir rememorar isso, inclusive, por eles. Porque haverá pelo que eu entendi da explicação dele, haveria um impacto, algum tipo de reação, tamanha a sutilidade que eu entraria ao ir no planeta. Pelo que eu entendi, o planeta Júpiter ele deve estar acima, os moradores, da dimensão da primeira frequência mental. Eu teria que sutilizar ainda mais para entrar nele e poder acessar as informações que estavam nele. Isso causaria uma repercussão, talvez, na rememoração, eu não sei dizer. Talvez eu não conseguisse trazer. Então, eu fui só até ali e não pude entrar. A sensação de ter estado naquele local, de ter feito todo um planejamento, de ter ido em corpo mental, inclusive, que me fez pensar por que eu não fui em corpo astral. Quer dizer, a velocidade, a distância pode ser significativa para o corpo astral, por isso eu fui mental. E tudo isso. Então, foi uma experiência, para mim, assim, no nível mental, a experiência mais alta mental que eu já tive. Assim, até porque eu cheguei em outro planeta, né? Foi incrível. Que incrível. E porque o sistema solar é um organismo, né? É um organismo e todos colaboram com todos e existe um esforço muito grande para a evolução da Terra por parte de todo o sistema solar. Engraçado é a gente pensar, como seres humanos, será que existe vida em Júpiter? Em qual dimensão? Essa é a pergunta. Interessante, né? Porque no planeta Terra existe vida em várias dimensões. Existe a dimensão física, vida como nós entendemos, só na física, mas também existe vida, não da forma como nós entendemos, na dimensão astral, nas dimensões mentais. Aí no planeta Júpiter, talvez, porque estou falando talvez porque não me foi falado isso, na física não tem a vida como a gente entenda, mas a vida continua em outras dimensões também, né? E ali estavam os moradores na dimensão mental. Então, que coisa incrível, né? E eram moradores de nível muito mais alto que o nosso da Terra. Eles são, mas aparentemente, baseado nessa experiência que eu tive, que é pequena, não dá para dar um embasamento muito forte, muito mais evoluídos que a gente.